Às 7h04 da manhã, Anna Colvin, uma menina de apenas 9 anos, faz uma ligação angustiante para o pai, que vive convenientemente em um apartamento localizado do outro lado do corredor. Em um estado de pânico absoluto, ela acaba de descobrir sua mãe inconsciente, de bruços, em uma banheira transbordando de água misturada com sangue. O pai dela, em uma corrida desesperada, chega ao local, retira o corpo sem vida da esposa da banheira e imediatamente inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar, conhecidas como RCP. Ele rapidamente disca o número de emergência, o 911, e recebe instruções para continuar com a RCP enquanto a equipe de emergência está a caminho. Infelizmente, essas tentativas de ressuscitar sua esposa são inúteis. A mulher rica já estava morta há horas. O mistério envolvendo sua morte, assim como os eventos perturbadores que se desenrolam em seguida, desafiará a compreensão de todos e levará a questionamentos profundos sobre como um nível tão extremo de maldade pode existir. Nascida em Elizabeth, Nova Jersey, no dia 13 de julho de 1962, Shelley Mina Danese foi criada em uma família que enfrentou desafios significativos. Seus pais, Joel Danzy, um açougueiro e uma dona de casa, trouxeram ao mundo outros 3 filhos, a irmã de Shelley, Eve, e os irmãos Josh e Philip. A infância de Shelley foi marcada por um evento trágico. Quando tinha apenas 3 anos, ela sofreu graves queimaduras de água fervente, que deixaram cicatrizes permanentes em seu pescoço e peito. Essa experiência traumática a fez sentir-se profundamente insegura, e para esconder suas cicatrizes, ela optou por usar sempre blusas de gola alta e mangas longas, mesmo nos dias mais quentes do verão. Para lidar com a insegurança que sentia, Shelley começou a comer compulsivamente, o que resultou em um aumento de peso e uma autocrítica ainda mais severa. Com isso, suas notas escolares começaram a cair, e ela foi considerada menos motivada e bem-sucedida em comparação com seus irmãos. Quando entrou na faculdade, Shelley se mudou para os dormitórios e começou a perder peso, o que trouxe um impulso significativo à sua confiança. Ela começou a namorar, mas seus relacionamentos foram marcados por desastres, conforme descreveu sua irmã Eve, que era também sua melhor amiga. Após completar a faculdade, seu pai encorajou Shelley a considerar uma carreira nas finanças, seguindo seus passos, e ela acabou se juntando à UBS, onde trabalhou junto com seu pai e irmão. Enquanto trabalhava como uma gestora de patrimônio bem-sucedida no UBS, Shelley, aos 35 anos, conheceu Rod, um jovem de 24 anos, durante um evento voltado para solteiros judeus, realizado em 1998. Rod, conhecido como Roderick, era corretor de ações e um jogador de pôquer entusiasta. Apesar da diferença de idade, com Shelley sendo 11 anos mais velha, eles rapidamente se tornaram próximos e o casal decidiu se casar em questão de semanas. Na verdade, o matrimônio poderia ter ocorrido muito antes, se não fosse pela irmã de Shelley, que insistiu que eles não se apressassem, pois na noite em que se conheceram, a química era inegável. 2 anos após o casamento, o casal deu as boas-vindas a uma filha chamada Anna. No entanto, em meio a essa alegria familiar, a vida de Shelley tomou um rumo inesperado ao descobrirem que ela não poderia conceber novamente. Desejando aumentar a família, decidiram recorrer a um óvulo doado, o que resultou no nascimento de seu filho, Miles, em 2006. Com o tempo, Rod começou a menosprezar Shelley por terem que utilizar um óvulo doado e não hesitava em provocar o filho, dizendo que a mãe biológica de Miles não era Shelley. Enquanto o relacionamento se deteriorava, Rod envolveu-se em um caso extraconjugal com uma mulher chamada Deborah, que também era casada e mãe de 3 filhos. Eles se conheceram em um evento de pôquer. Em uma manhã de um dia qualquer, às 6 horas, Shelley percebeu que Rod havia chegado em casa cheirando a perfume e finalmente se cansou de seu comportamento promíscuo e dos maus tratos que vinha sofrendo. A separação se tornou inevitável. Mas Rod logo se mudou para um apartamento menor que Shelley havia pago, permitindo que ele ainda tivesse acesso às suas 2 crianças. Em maio de 2009, Shelley tomou a decisão de trocar as fechaduras da porta de sua casa. O problema que surgiu era que Rod, que havia sido cronicamente desempregado ou apenas marginalmente empregado durante todo o casamento, estava perdendo a segurança financeira que havia desfrutado. A situação começou a se agravar quando Rod passou a drenar os recursos financeiros de Shelley, enquanto ela prosperava tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal, conquistando novos clientes,
e conhecendo novos homens. A frustração e a desesperança de Rod cresceram a ponto de ele começar a rastrear os movimentos de Shelley, lendo seus e-mails e tentando manipular as crianças contra ela, em uma tentativa desesperada de obter a custódia dos filhos. Quando Rod levou seu filho de apenas 3 anos ao hospital, ele instruiu a criança a mentir, afirmando falsamente que havia sido molestado por Shelley. Este ato desesperado ocorreu durante uma acirrada batalha de divórcio e custódia. Como resultado dessa acusação e de outros comportamentos preocupantes, o Tribunal de Família determinou que Rod só poderia ter visitas supervisionadas com os filhos. A situação ficou cada vez mais tensa. Em outubro de 2009, Shelley relatou a seu médico que Rod a havia sufocado durante uma discussão acalorada, ameaçando matá-la. No final de dezembro de 2009, Shelley tomou medidas para proteger seu futuro. Ela enviou um e-mail ao seu advogado, informando que queria remover Rod de seu testamento e garantir que seus filhos fossem os únicos herdeiros de sua fortuna. Apenas 2 dias após o envio do e-mail, que Rod provavelmente interceptou, Shelley foi assassinada. A polícia foi chamada para responder a uma emergência envolvendo uma mulher encontrada inconsciente em uma banheira. Rod, que estava na linha, disse estar realizando manobras de reanimação cardiopulmonar (CP) e foi instruído a continuar até a chegada dos socorristas. No entanto, ao chegarem, já era tarde demais para salvar Shelley. Apesar de Rod afirmar que Shelley poderia ter escorregado e caído, levantando a hipótese de um acidente, o médico legista que avaliou a cena teve dúvidas imediatas. Os socorristas notaram arranhões vermelhos no rosto dela e um pequeno hematoma no lábio inferior. Além disso, a rigidez das articulações indicava que Shelley já estava morta há várias horas. Pouco tempo depois, a polícia chegou e Rod começou a relatar o que teria ocorrido. Ele contou que sua filha de 9 anos o havia chamado em pânico, informando que tinha encontrado o corpo de Shelley na banheira, submerso em água com sangue. Rod disse ter retirado Shelley da banheira e iniciado a RCP, sugerindo que ela teria escorregado e caído, batendo no armário, que estava parcialmente fora de suas dobradiças. Inicialmente, a teoria de Rod sobre um acidente parecia plausível. A presença de água com sangue e o armário danificado pareciam apoiar sua versão dos fatos. No entanto, o médico legista tinha outra opinião e passou a investigar mais a fundo, questionando se a morte realmente teria sido um acidente trágico ou se havia algo muito mais sombrio por trás do ocorrido. A família de Shelley, sendo ortodoxa, se opôs à realização de uma autópsia, citando motivos religiosos, o que impediu uma análise mais imediata. Mesmo com a resistência da família, o legista continuou tentando obter autorização para a autópsia, sem sucesso. Shelley foi enterrada em menos de 24 horas após sua morte. Apesar do enterro rápido, as dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Shelley começaram a surgir. Por exemplo, no dia de sua morte, Shelley havia acabado de passar por um tratamento de queratina no cabelo, o que tornava improvável que ela se molhasse novamente, especialmente em um banho noturno. Além disso, Shelley nunca foi adepta de banhos, preferindo tomar duchas. Também havia inconsistências sobre como ela teria se machucado, como os arranhões no rosto. Um investigador particular contratado pela família de Shelley levantou suspeitas ao descobrir que a força necessária para arrancar o armário do banheiro das dobradiças era muito maior do que qualquer esforço que Shelley pudesse ter feito. Esses detalhes, aliados ao histórico de agressão de Rod e ao fato de que Shelley estava prestes a excluí-lo de seu testamento, começaram a pintar um quadro suspeito. Além disso, Rod era viciado em jogos de azar online, o que drenava as finanças de Shelley. Com essas informações, 2 meses após o incidente, foi finalmente realizada uma autópsia. A análise revelou que Shelley havia sofrido uma fratura no osso occipital, uma lesão característica de estrangulamento, especialmente quando realizada por alguém com habilidades em artes marciais. Isso, combinado com os vasos sanguíneos rompidos nos olhos de Shelley, confirmou que ela foi estrangulada. Rod, que possuía uma faixa preta em taekwondo, imediatamente se tornou o principal suspeito. Com a nova revelação, a morte de Shelley foi oficialmente considerada um homicídio. No entanto, como a investigação inicial tratou o caso como um acidente, a polícia não havia coletado provas fundamentais, como impressões digitais, DNA
ou realizado entrevistas aprofundadas com vizinhos. Além disso, o apartamento de Rod, localizado no mesmo corredor, não havia sido revistado. Esses lapsos investigativos dificultaram a obtenção de evidências diretas para ligar Rod ao assassinato. Enquanto a polícia continuava sua investigação, outros aspectos perturbadores da vida de Rod começaram a emergir. Com a morte de Shelley e Rod limitado a visitas supervisionadas com os filhos, as crianças foram enviadas para morar com os pais de Rod, David e Carol, em Scarsdale, Nova York. Rod logo se juntou a eles, criando uma atmosfera tensa e problemática. As discussões entre Rod e seus pais eram frequentes e muitas vezes violentas, como revelado por gravações feitas por Deborah, namorada de Rod. Em uma dessas gravações, Rod é ouvido acusando seus pais de roubar o dinheiro dos filhos, insinuando que eles estavam gastando os fundos destinados à educação das crianças. Durante essas brigas, ficava claro o nível de tensão e desprezo entre Rod e sua família. Sua filha, Anna, estava presente durante muitas dessas discussões, que eram altamente prejudiciais para ela. Em uma das conversas, Rod ameaçou que seus pais nunca veriam os netos novamente, deixando claro o quanto a situação familiar havia se deteriorado. O impacto emocional sobre Anna e Miles, seus filhos, era inegável, e essa situação perturbadora acrescentava uma nova camada de complexidade ao já horrível assassinato de Shelley. Quando o ano de 2012 chegou, a situação na família de Rod piorou. As constantes brigas entre ele e seus pais se intensificaram, e o temperamento explosivo de Rod frequentemente resultava em confrontos físicos, especialmente com sua mãe. Durante esse período tumultuado, seus pais obtiveram oficialmente a custódia de seus filhos e conseguiram uma ordem de restrição contra Rod, afastando-o das crianças. Além disso, cumpriram a promessa de despejá-lo de casa, trancando-o do lado de fora e mantendo as crianças sob sua proteção. A reação de Rod foi de fúria intensa. Apesar de ter esgotado mais de $80 mil do fundo universitário de seus próprios filhos, tratando como se fosse um caixa eletrônico particular, ele estava desesperado para remover os obstáculos entre ele e o dinheiro deixado por sua esposa falecida. Esses obstáculos eram seus pais, que agora controlavam o destino financeiro dos netos. Determinado a eliminar qualquer interferência, Rod começou a traçar um plano para se livrar dos pais e ter acesso ao dinheiro. Sua primeira ideia foi inspirada por episódios das séries Breaking Bad e Dexter. Junto com sua namorada Deborah, ele começou a pesquisar diferentes tipos de venenos para ratos mencionados nesses programas. No entanto, Deborah, que mais tarde se tornaria uma das principais testemunhas contra ele, gravou secretamente todas as conversas que tiveram a respeito. Rod chegou a conspirar contra sua filha Anna, para que ela fosse a pessoa encarregada de envenenar o chá dos avós, colocando o veneno na bebida deles. Embora esse plano inicial tenha sido descartado, há relatos conflitantes sobre o motivo pelo qual ele foi abandonado. Rod, então, começou a considerar outras alternativas. Uma de suas ideias era incendiar a casa de seus pais, resgatando as crianças antes que o fogo tomasse conta, mas deixando seus pais para morrerem queimados lá dentro. Quando percebeu que essa opção também não seria viável, passou para o seu plano C. Esse terceiro plano envolvia disfarçar-se como um homem negro, fingindo ser um inspetor eleitoral que estava visitando as casas durante o período de eleições. A ideia era que, ao ser recebido na porta por sua mãe, ele aplicaria um golpe mortal de karatê em sua garganta, levando-o à morte instantânea. Para executar esse plano macabro, Rod foi até uma loja de fantasias, acompanhado de Deborah, onde adquiriu o disfarce necessário para sua estratégia. Cada um desses planos sinistros demonstra o nível de premeditação e desespero de Rod em sua tentativa de retomar o controle sobre o dinheiro da herança. Ele não apenas considerou vários métodos de eliminação de seus pais, mas também tentou envolver outras pessoas em suas conspirações, incluindo sua própria filha. Esse comportamento levanta graves preocupações sobre até onde uma pessoa pode ir quando motivada por ganância e raiva, sem qualquer consideração pelas consequências morais ou legais de suas ações. Aos 14 anos, Anna foi inserida em um plano perturbador arquitetado por Rod, seu próprio pai. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências para tomar o controle total de sua vida e de seu dinheiro. Disfarçado com uma peruca preta e maquiagem escura, Rod traçou uma série de estratégias manipuladoras com a intenção de garantir que Anna se separasse de seus avós.
A ideia inicial era levar a jovem para o México, onde na época o casamento com menores de idade era permitido. Lá ele pagaria $10.000 para que alguém se casasse com ela. Isso a emanciparia de seus pais, permitindo que ele controlasse as finanças da filha. No entanto, esse plano não poderia ser executado de imediato. Seria necessário pelo menos mais um ano para que isso se tornasse viável. Mesmo assim, Rod não estava disposto a esperar tanto. Ele tinha outras ideias ainda mais sombrias para alcançar seu objetivo. Seus próximos passos seriam os mais perturbadores até então. A nova ideia envolvia algo impensável. Ele queria que Anna incriminasse o próprio avô, acusando-o de abuso sexual. Em janeiro de 2013, Rod instruiu Deborah a entregar uma carta escrita à mão para Anna na escola. Ele pediu que Deborah prometesse não ler a carta, mas a curiosidade a fez quebrar essa promessa. Assim que chegou à escola, ela abriu o envelope e tirou fotos de cada página, devolvendo-as ao lugar antes que Anna chegasse. Ao entrar no carro, Anna começou a ler a carta. Rod havia organizado os parágrafos fora de ordem, mas incluiu setas e números estratégicos para guiar a filha sobre como ler a mensagem. No conteúdo, ele tentou colocar a culpa de um plano anterior, que envolvia envenenar os avós de Anna, na própria filha. Ele escreveu que só pensou nessa ideia porque Anna havia mencionado a Deborah que queria envenenar os avós. Rod expressou seu medo de que a filha fosse capaz de algo tão extremo. Além disso, ele deu instruções detalhadas de como Anna deveria mentir sobre declarações feitas anteriormente em um aplicativo de mensagens. Caso as mensagens já tivessem sido descobertas, Rod incluiu uma declaração particularmente perturbadora, que só faria sentido após entender a premissa do restante da carta. E então veio o impensável. Ele, de forma meticulosa e nauseante, descreveu o que nenhum pai jamais deveria descrever para sua filha de 13 anos. Rod orientou, em detalhes, como ela deveria acusar falsamente o próprio avô, seu pai, de abuso sexual. Ele detalhou cuidadosamente como Anna deveria utilizar os itens que ele havia comprado para construir a mentira de forma minuciosa e extremamente elaborada. Além disso, a extensão do plano deixava claro que havia uma preparação longa, o que tornava ainda mais preocupante a menção anterior ao aplicativo Wicker. Esse detalhe sugeria que ele já havia conspirado com ela antes, incluindo orientações para que Anna deixasse as unhas crescerem com o objetivo de causar o máximo de dano ao arranhar o rosto do avô. O plano era garantir que o máximo de evidências fosse coletado sob suas unhas, facilitando a incriminação falsa. Quando Anna terminou de ler a carta, conforme o relato de Deborah, a jovem confirmou alguns detalhes específicos com ela. Em seguida, afirmou de forma decidida: "Acho que posso fazer isso." Deborah tentou convencer Anna a desistir desse plano terrível, mas a jovem parecia determinada a seguir em frente, dizendo que não queria decepcionar seu pai. O plano então foi colocado em prática, aguardando apenas o momento certo para ser executado, mostrando a manipulação emocional e psicológica que envolvia toda essa trama complexa. Rod aguardava com expectativa uma ligação da polícia que confirmaria a prisão de seu pai, mas essa ligação nunca veio. Em vez disso, quem entrou em contato foi sua filha, dizendo: "Papai, eu não consegui fazer isso." O irmão dela e a avó estavam em casa, frustrando o plano meticulosamente traçado. Rod, tomado pela raiva, viu mais um de seus esquemas ruir. O desespero só aumentava com a falha contínua de seus planos, e se a ideia de incriminar seu próprio avô não fosse perturbadora o bastante, Rod ainda tinha uma última cartada, um plano cruel que ele estava determinado a executar. Quando o gabinete do promotor de Manhattan intensificou a investigação, Rod decidiu fazer o impensável. Em 25 de junho de 2013, registros mostraram que ele arquitetou uma falsa confissão, fingindo que sua filha havia escrito a mensagem. Essa confissão foi endereçada à guardiã legal de sua filha, Joanne, e colocada na pasta de rascunhos de um e-mail, com o objetivo de incriminar a própria filha pelo assassinato de sua mãe. A mensagem forjada por Rod dizia parcialmente: "Ela não escorregou naquele dia. Quando chegamos em casa, discutimos sobre meu namoro e eu ainda estava brava quando fui para a cama. Ouvi minha mãe ir ao quarto dela e preparar o banho. Então entrei e começamos a discutir novamente. Ela me disse para voltar ao meu quarto, mas eu fiquei furiosa. Eu a empurrei, mas não poderia ter sido tão forte. Eu não queria machucá-la, eu juro. Mas ela caiu, e então ouvi um barulho horrível.
A água começou a ficar vermelha. Tentei puxar sua cabeça para cima, mas ela não se mexia. Rod esperava que essa mensagem fosse descoberta pelos investigadores na conta de e-mail de sua filha. No entanto, ao invés de cair na armadilha, os investigadores notaram rapidamente um erro crucial. O nome de Shelley estava escrito de forma incorreta. Eles descobriram que Anna, sua filha, sabia a grafia correta do nome, mas Rod, ao tentar falsificar a confissão, cometeu esse erro. A investigação contra Rod levou 6 anos, período em que as autoridades reuniram provas detalhadas. Finalmente, em 2015, ele foi preso, em grande parte graças à colaboração de Deborah, sua agora ex-namorada. Após o término do relacionamento em 2014, Deborah decidiu ir à polícia e se apresentou aos detetives de Nova York poucos meses depois, fornecendo não apenas seu depoimento, mas também vários discos rígidos contendo mensagens e dados provenientes dos dispositivos eletrônicos de Rod. Apesar de Deborah ter cooperado, várias mensagens trocadas entre ela e Rod na noite do assassinato não foram localizadas, aumentando ainda mais o mistério em torno do caso. O julgamento de Rod teve início em 2019 e os promotores apresentaram uma versão detalhada dos acontecimentos, alegando que Rod, com suas habilidades em artes marciais, teria quebrado o pescoço de Shelley com um golpe preciso. Em seguida, ele teria encenado um afogamento acidental, deixando o corpo para que sua própria filha o encontrasse. Como um criminoso astuto, Rod tentou criar um álibi, fornecendo imagens de segurança da prisão que mostravam ele fazendo um movimento com o braço, de forma consistente com a técnica de estrangulamento. Os promotores usaram essas filmagens no tribunal como evidência de seu conhecimento e domínio sobre a técnica. Deborah, sua então namorada, prestou depoimento, revelando o que sabia sobre os planos de Rod, incluindo um esquema para assassinar os próprios pais, e detalhou como ele planejava executar o crime. A defesa de Rod, no entanto, tentou desqualificar Deborah, argumentando que ela era uma mulher rejeitada e, portanto, movida por vingança. Além disso, sugeriram que a filha de Rod, Anna, poderia ter escrito algumas das mensagens de acusação sozinha, já que as evidências materiais colhidas na cena do crime eram limitadas. Muito do que a acusação apresentava era circunstancial, o que enfraqueceu o caso contra ele. Outro revés para os promotores ocorreu quando o juiz decidiu que muitos dos planos de Rod para matar seus pais, bem como alguns rascunhos de uma confissão falsificada encontrados na pasta de Anna, não poderiam ser apresentados em tribunal, a menos que Rod optasse por testemunhar, o que ele decidiu não fazer. Como resultado, vários detalhes cruciais sobre seus planos de assassinato ficaram fora do julgamento, deixando os promotores apreensivos. No entanto, isso não impediu o desfecho do caso. Em março de 2019, após 9 semanas de julgamento e 2 dias de deliberação do júri, Rod foi considerado culpado de homicídio de 2º grau. Quando chegou a hora da sentença, sua filha Anna, que na época tinha 19 anos, escreveu uma carta em apoio ao pai, a qual foi lida no tribunal por seu avô. Na carta, ela descreveu sua versão dos acontecimentos, afirmando que sua mãe teria escorregado, batido a cabeça, ficado inconsciente e se afogado, conforme havia sido indicado pelo legista quando o corpo foi encontrado. Mesmo após ser condenado a 25 anos à prisão perpétua, Rod continuou a afirmar sua inocência. O veredicto de culpado deixou muitas perguntas no ar. Será que Rod realmente é culpado? A defesa alegou que as evidências eram circunstanciais e que houve falhas na investigação. Entretanto, a promotoria foi categórica em apresentar provas que, segundo eles, demonstravam claramente a culpa de Rod. A sentença de Chauvin gerou grande controvérsia. Após sua condenação em 2021, ele recorreu da decisão, mas em 2022, sua apelação foi negada e a condenação foi mantida. O tribunal concluiu que havia provas contundentes que confirmavam a culpa do réu. Em resposta à decisão, o gabinete do promotor público emitiu um comunicado expressando que a confirmação do veredicto pelo Tribunal de Apelação encerrava o caso para a família. Entretanto, Anna, filha de Chauvin, que tinha 21 anos na época e usava outro nome, decidiu se manifestar. Ela emitiu uma declaração em que dizia: "Eu e a família de Shelley, meu irmão, a família de Shelley, não encontramos encerramento com essa decisão. Minha dor não foi aliviada pela prisão maliciosa e injusta do meu pai."
Ana destacou o impacto devastador que a morte de sua mãe e a condenação de seu pai causaram em sua vida e na de seus entes queridos. Na declaração, ela relembrou com detalhes os eventos da noite do assassinato de sua mãe, afirmando que a lembrança daquele dia ainda era vívida. Embora o conteúdo completo de sua versão sobre os acontecimentos da noite do crime não tenha sido amplamente divulgado, fontes relatam que Ana acredita, com convicção, na inocência de seu pai. Ela insiste que Rod Colvin não foi o responsável pela morte de sua mãe e que a má conduta da promotoria destruiu sua família. Atualmente, Rod Colvin está cumprindo sua sentença no Atta Correctional Facility, localizado em Nova York. Não há muitos relatos disponíveis sobre sua vida na prisão, mas ele só poderá ser elegível para liberdade condicional após o dia 28 de outubro de 2040. Um detetive do Departamento de Polícia de Nova York fez um comentário contundente sobre Colvin, afirmando: "Eu trabalhei em mais de 1.500 casos de assassinato durante meu tempo no Departamento de Polícia, e Rod Colvin é o pior ser humano que já encontrei. Ele fez coisas terríveis aos próprios filhos por causa de sua ganância insaciável." Essa declaração resume o impacto que o caso teve nas autoridades e no público. A grande pergunta que permanece é: será que Rod Colvin é realmente culpado? Sua filha acredita firmemente na inocência do pai e continua lutando para provar isso. E você, o que acha? Existe uma possibilidade de ele ser inocente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de como apresentamos este caso, agradecemos muito se puder deixar um like, comentar, compartilhe e se inscrever no canal, ajudando no engajamento para que o canal cresça e atinja mais pessoas e para não perder mais nenhum dos nossos vídeos.